pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vou mostrar para vocês a geometria dos átomos de carbono. Estão lembrados que lá na química inorgânica a gente estudava geometria molecular? Geometria molecular que representava a disposição dos átomos de uma molécula no espaço, formando algumas formas geométricas, como por exemplo um tetraedro, na forma trigonal plana, piramidal, linear, angular, enfim. A gente tinha várias geometrias moleculares lá na química inorgânica. Só que aqui é complicado a gente pensar na geometria molecular da orgânica. Por quê? Porque as moléculas são muito grandes. E as moléculas sendo muito grandes, é bem improvável que você consiga formar uma figura geométrica juntando todos os átomos dessa molécula. Isso é muito complicado acontecer. Então, por isso que na química orgânica não estudamos geometria das moléculas orgânicas. A gente estuda geometria em volta de cada átomo de carbono que compõe essa cadeia carbônica, essa molécula orgânica. Pode parecer complicado, mas eu garanto para vocês que é muito mais simples visualizar isso na orgânica do que nas estruturas inorgânicas. É o que eu quero mostrar para vocês agora. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Antes da gente começar a falar da geometria do átomo de carbono, quero que vocês saibam que há uma relação muito grande com a geometria molecular da inorgânico que eu vou mostrar agora. Vocês vão ver que não tem nada de novo, tá bem? Para começar falando sobre a geometria em volta do carbono, imaginem que numa molécula aí, numa molécula orgânica, você vai analisar um dos carbonos dela apenas. E vamos supor que esse carbono que você está analisando, ele faz somente ligações simples. Beleza? 4 ligações simples. Todo carbono faz 4 ligações, não é mesmo? Se ele faz 4 ligações simples, concordam comigo que eu tenho 4 ligantes ao redor dele? Um ligante para cá, um ligante para cá, um ligante para cá e um ligante para cá. Quando eu falo ligante, não é um átomo, podem ser vários átomos, afinal a cadeia carbônica ela é grande, não é? Isso aí está parecendo muito uma geometria que a gente já estudou na inorgânica, vocês lembram qual? Esse desenho que eu representei aqui é uma representação muito típica da geometria tetraédrica. E é isso que acontece quando você tem um carbono que faz só ligações simples. Se ele faz só ligações simples, ele tem 4 ligantes, e a gente já estudou que moléculas que têm um átomo central e 4 ligantes têm geometria tetraédrica sempre, não é mesmo? A geometria tetraédrica provoca um ângulo de ligação, se vocês não lembram, vamos lembrar agora, de 109 graus e 28 minutos. Isso é típico da geometria tetraédrica. Todos os ângulos são de 109 graus e 28. É que eu não consigo desenhar bonitinho aqui, porque a geometria tetraédrica ela é em 3 dimensões e a nossa tela aqui é plana, não é? Mas saibam, na geometria tetraédrica a gente tem ângulos de 109 graus e 28 minutos. E se o carbono faz ligação dupla? Porque a gente já viu que se o carbono faz ligações simples, ele é tetraédrico. Se o carbono faz uma ligação dupla, ele está faltando mais 2 ligações. Pode ser outra dupla, mas pode ser 2 simples. Vamos analisar primeiro se são 2 simples e uma dupla. Gente, isso aqui lembra o que lá na geometria das moléculas inorgânicas? Eu tenho um ligante só para cá, um ligante para cá e um ligante para cá. É como se fosse uma molécula de 4 átomos lá na inorgânica, o central e os 3 ligantes, não é? Moléculas que têm 4 átomos na inorgânica ou são trigonais planas ou piramidais, mas só são piramidais se sobram elétrons no átomo central. Só que no carbono nunca sobra elétrons livres, porque ele usa os 4 elétrons para fazer 4 ligações. Portanto, não existe geometria piramidal no carbono. Essa geometria aqui a gente chama de trigonal plana. Exatamente a mesma coisa que a gente tinha lá na inorgânica. Estão lembrados do ângulo de ligação da trigonal plana? 120 graus. Os 3 ângulos são de 120 graus. Como é plano, 120 mais 120 mais 120, 360, que é o ângulo da circunferência, não é? Então vejam, se o carbono faz ligação dupla e 2 simples, ele é um carbono trigonal. E se o carbono faz uma tripla, galera?
Se ele faz uma tripla, ele só pode fazer mais uma, que só pode ser simples. Lá na inorgânica, isso está parecendo com o quê? Ó, um átomozinho para cá, um ligante para cá e um ligante para cá. Está parecendo uma molécula com 3 átomos, não tá? Moléculas com 3 átomos, a gente estudou que podem ser angulares ou lineares, mas só são angulares se sobra elétrons no átomo central. E eu acabei de dizer para vocês que nunca sobra elétrons no carbono, porque ele usa os 4 para fazer ligação química. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que esse carbono ele tem geometria linear. Se ele tem geometria linear, o ângulo de ligação dele é de 180 graus. Também é válido para o carbono que faz 2 duplas ao mesmo tempo, porque se ele faz 2 duplas ao mesmo tempo, vejam, é como se tivesse um ligante para cá e um para cá também, igual o de cima. E desse caso, ele também vai ter geometria com ângulo de 180 graus, que é a geometria linear. Gente, na química orgânica, o carbono só pode adquirir essas 3 geometrias. Ou ele vai ser tetraédrico, se ele fizer 4 ligações simples, ou ele vai ser trigonal plano, se ele fizer uma dupla e 2 simples, ou ele vai ser linear, se o carbono fizer uma tripla e uma simples, ou 2 duplas ao mesmo tempo. Vamos ver como que a gente analisa isso em uma molécula orgânica? Bora para a sequência. Galera, vamos analisar essa molécula aqui. Essa molécula é composta por 4 átomos de carbono, concordam? A ideia é, esses 4 carbonos apresentam qual geometria? Você consegue me falar se esses carbonos, se ele é tetraédrico, se é piramidal, se é isso, se é aquilo? Vamos lá então, vamos para o primeiro carbono que eu estou circulando aqui. Esse primeiro carbono, ele é linear, tetraédrico ou trigonal plano? Ele faz alguma ligação dupla? Não. Ele faz alguma ligação tripla? Não. Ele só faz ligação simples, concorda? Quantas ligações simples ele faz? Uma para a direita e tem mais 3 Hs ligados nele. Cada H faz uma ligação simples, dão 4 ligações simples. Se esse carbono só faz ligação simples, a gente pode dizer que esse carbono ele é tetraédrico. Ele é formado apenas por ligações simples. Olha o segundo carbono, galera. O segundo carbono, ele tem o quê? Esse carbono aqui, ele é um carbono que faz uma ligação dupla aqui para baixo e 2 ligações simples. O carbono que faz uma dupla e 2 simples é um carbono trigonal plano. Eu vou fazer uma alteração aqui nessa molécula, eu não entendi por que eu coloquei uma dupla de novo aqui. Eu quero colocar uma tripla, então deixa eu apagar esse Hzinho aqui, porque daí a gente consegue ver todas as geometrias numa mesma molécula. E vou colocar uma tripla aqui. Consequentemente, vou ter que apagar um Hzinho aqui no final. Certo? Então vamos lá. Esse carbono do meio, esse carbono que eu vou circular aqui, o terceiro carbono, ele faz uma tripla, concordam? Se ele faz uma tripla e uma simples, ele só pode ser um carbono linear. Os carbonos que fazem tripla são carbonos lineares. Então, esse carbono é linear. E o último carbono também, porque ele também faz uma tripla e uma simples com hidrogênio. Então, pronto. Eu tenho um carbono tetraédrico, que faz 4 ligações simples, um carbono trigonal plano, porque faz uma dupla e 2 simples, e 2 carbonos lineares, porque os dois fazem uma tripla e uma simples. Eu nunca vi o exercício pedir para você representar essa molécula com a geometria, mas eu vou representar só para você ter uma ideia do que seria, o que é essa geometria do carbono, ao redor de cada carbono. Então vamos lá, o primeiro carbono, ele é um carbono tetraédrico. O que é um carbono tetraédrico? É o que tem aquela geometria assim, não é? Isso é um carbono tetraédrico. Ele está ligado em 3 Hs. Eu vou colocar um H para cá, um H para cá e um para cá. Você coloca onde você quiser. E ele está ligado a um C, concordam? Então eu tenho aqui, o primeiro carbono está na forma tetraédrica. O segundo carbono é um carbono trigonal plano. O que é um carbono trigonal plano? Que tem um ângulo de 120. Então, ó, eu vou colocar assim, ó, como se fosse 120 aqui, 120 aqui e 120 aqui. Está bem divididinho, não é? Para baixo eu vou colocar o O, porque eu quis colocar, podia ser o C, mas aí a dupla seria no outro lado, não é? E para cá eu vou colocar o C que ainda tenho. Beleza? Esse C agora, ele é linear. O que é um C, um carbono linear? Ele tem que estar com um ângulo de 180 graus, então eu vou ter que desenhar ele assim. Vejam, agora eu vou colocar esse próximo C que ele está ligado aqui. Deixa eu jogar isso aqui um pouquinho mais para cá, porque está ficando
complicado da gente copiar ele todo aqui na tela. Deixa eu jogar para cá. Bom, esse último C também é linear, então ele também tem que estar em linha reta com o outro ligante dele, com ângulo de 180, e ele está ligado a um H. Então olha isso. Isso é geometria do carbono. Vejam, esse carbono primeiro, ele está com ângulos de 109 graus, concordam? 109 graus, eu não consigo desenhar bonitinho 109 porque é tetraédrico, é 3 dimensões. Esse aqui está bem claro que os ângulos todos são de 120 graus, concordam? E esses aqui estão claro que são ângulos de 180 graus. É assim que a molécula se dispõe no espaço. Galera, isso ainda é uma molécula simples orgânica, só tem 4 átomos de carbono. Então eu até consegui desenhar a geometria de cada carbono aí na lousa. Imagina uma molécula com 50 átomos de carbono. Não faz sentido a gente ficar desenhando cada carbono da forma geométrica correta. Por isso que eu nunca vi um exercício que você tem que desenhar a geometria dos carbonos. O que aparece bastante ele te dá uma fórmula orgânica, uma fórmula de linhas normalmente, e você tem que contar quantos carbonos são trigonais planos, quantos carbonos são tetraédricos, quantos carbonos são lineares, e você conta de que forma? Olhando se o carbono faz ligação simples, se ele fizer 4 ligações simples, ele é um carbono tetraédrico. Se ele faz uma dupla e 2 simples, aí ele é trigonal plano. Ou se ele faz uma tripla e uma simples, ou 2 duplas ao mesmo tempo, que aí o carbono é linear. A ideia é você contar quantos carbonos lineares, tetraédricos e trigonais planos a molécula orgânica tem. Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!